Vamos lá. Muito bem, chegando, agora sim. Programa Missões Heróis da Fé, da Associação Missionária Evangelística Heróis da Fé, na presidência, pastor Humberto Schmidt Vieira. É isso mesmo, estamos aqui em nome de Jesus Cristo. Olha quem está na tela, pastor Marcos. Faz, senhor, meu irmão, tudo bem? Paz do Senhor, pastor Roberto. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão na audiência, acompanhando esse programa. Para nós é uma alegria estarmos aqui acompanhando o Muito, senhor e a equipe. muito bem, meu companheiro, a alegria é nossa. Receber o senhor aqui em nossa programação missionária. Meu amado irmão, sabe que é 27 minutos, né? Então é rapidinho. O senhor está onde? Pastoreando aonde, pastor? Fala para os ouvintes. Estamos atendendo a área de Montenegro, que é 65 quilômetros de Porto Alegre. Uhum. Município pequeno, mas dentro da região que está, ele é um município grande. Uhum. Tem aproximadamente aqui 80 mil moradores, Bah. mas há cidades aqui do lado que é 4, 5 mil moradores. Então, para essa região ele é grande, mas para a região Porto Alegre é um município pequeno. O que é que tem tanta gente assim? Pô, 80 mil dá para dizer que tem um número considerado, né? De pessoas. Eles produzem alguma coisa aí, em Montenegro? Tem algumas empresas Ah, tá aí, ó. frigoríficos, Ah, tá aí. não é frigoríficos, Hum. trabalham com frango, principalmente frango, abate Ah, de frango, né? ok. Então, e tem a proximidade com o polo petroquímico de Triunfo, né? E a Hum, facilidade de ser também razoavelmente perto de Porto Alegre. olha Então, aqui só. se tornou um polo regional, né? Pastor Marcos, eu tô vendo que o senhor tem uma facilidade para falar, meu irmão. Já comecei a ficar impressionado aí. O senhor é da onde, meu irmão? Eu sou nascido em Canoas, criado em Esteio e desenvolvido em Sapucaia do Sul. Ah, Então, sou da Sapucaí. região metropolitana mesmo. É. Seus pais eram da igreja? Como é que é? Não, meus pais não eram da igreja. Hum, Eu vim para Cristo já com 24 anos de idade. Então, 24. meus pais eles vieram do interior, vieram de São Luís Gonzaga, e eu já nasci aqui, já na região. Então, meus irmãos nasceram para o interior e eu nasci aqui. Como Mas é a que. minha irmã depois se converteu. Tá, Senhor? isso aí, é onde eu queria chegar. Como é que foi que Cristo lhe pegou, lhe agarrou? Como é que foi a história? Cristo literalmente me juntou na sarjeta, me Opa! juntou na calçada. Uhum. Como a gente veio, a minha família toda veio do interior, então gaúcho, né, metido a ser alguma coisa. Sim. Meu pai, desde que eu era pequeno, ele sempre me incentivava, assim, né, o costume. Uh, Ele ia fazer o churrasco, preparava a caipira dele, e aí com 10 anos, mais ou menos, eu comecei a fazer a caipira. Ah, é que nem o cigarro. Acende pro É, pai lá. O camarada dava uma tragada. isso, A minha mãe começou a fumar assim. isso, Acende bem lá. assim. Aí ela tragava, pronto. Isso. Então eu com 16 anos de idade eu já estava preso pelo álcool Ah, com e certeza. cheguei ao ponto de entrar em coma alcoólico dentro no hospital, né? Fui Mas que hospitalizado em coma, barbaridade. porque eu tomava tudo que vinha pela frente. Então Jesus mesmo me encontrou mesmo na calçada caído de bêbado. O senhor sabe, Nessa idade. pastor Márcio, se o senhor permitir só uma intervenção. Eu trabalhei muitos anos de hospital. E tinham pessoas, não sei se aconteceu com o senhor isso, que eles entravam chamado delírio tremens. O que que é? A ausência do álcool por algum motivo, internação, o camarada começava a falar sozinho, enxergar a coisa. Não sei se chegou nesse ponto. Não cheguei nesse ponto, mas eu vivenciei isso e hoje o meu sogro, ele também era preso pelo álcool e ele ficou internado alguns dias no hospital e lá ele via na janela do hospital, ele conversava com um pato, com um passarinho, Isso aí que era a ausência, né? é E eu verdade. É. vi e na minha juventude, colegas de trabalho, bons profissionais, eles só conseguiram trabalhar chegando na firma, passando no botequinho lá da frente, tomando a gente chama de martelinho, né? Que Isso é aí. um copinho pequeno de cachaça pura. Aí eles iam trabalhar e trabalhavam 100%. O senhor sabe que eu tinha um tio avô, tio, tio Angelino. Bah, coitado daquele homem.
Esse homem, ele bebeu tanto na vida dele, tanto, ele bebeu tanto, assim, já faleceu, que ele de manhã, ele tinha que tomar mas um pouquinho. Ele ficava bêbado quase o dia inteiro. Isso. Um Uma pouquinho só. escravidão, né? Já tava, o álcool tava nele, já tava Isso. uma coisa maluca, assim, ó, maluca. Não, terrível, né? O Terrível. normal daquele homem, a gente via ele sempre bêbado. É. E aí, Tristeza, barbaridade. é, E como é que foi daí, assim, meu companheiro? Aí começou lá o senhor preparando a caipira pro seu pai, daí foi se afundando. isso. E aí? E aí, não cheguei a ser usuário de droga, mas experimentei alguma coisa, mas depois, logo em seguida, com 21 anos, eu casei, e Hum. aí Deus foi colocando a gente para os trilhos, foi encaixando. Ah, é? Nesse Casou momento, cedo, a hein? minha... Casou cedo. Oi? Não entendi, pastor. Casou cedo. Casei cedo. Alguns colegas meus falavam assim, tem uma loucura que dá no jovem perto dos 20 anos, né? E foi isso aí que Deus, na verdade, usou para me tirar de um caminho que, se Pois eu é. continuasse... Então, foi uma porta que Deus abriu. Então, nesse tempo, minha irmã tinha se convertido, ela estava na Assembleia de Deus aqui de Eldorado do Sul, Uhum. e Uhum. ali ela começou a conversar comigo. Então, eu gostava muito de literatura, então eu lia muito sobre espiritismo, sobre kardecismo, então eu gostava dessa área. E ela começou a conversar comigo, me explicar alguma coisa, e aí Deus foi fisgando, né? Foi puxando a gente. Aí, logo em seguinte, a gente foi na igreja, começamos a fazer algumas visitas, e Deus foi... Aí entrou no trilho, Deus começou a empurrar, né? Aí Deus começou a empurrar a gente para onde Ele queria colocar. Né? E glória a Deus por isso, né? Me diz uma A gente, coisa, e os pais da sua esposa não diziam assim, menina, tu tá doida, o que que tá te metendo com esse rapaz aí? a minha esposa, nessa época, ela morava sozinha, Ah, tá. porque como meus sogros, eles tinham, principalmente o meu sogro, ele tinha problema de dependência. O que acontecia? Vinha a família do interior, Uhum. família mais pobre, e com muitos filhos, acabava deixando com um parente, e alguém criava, né? Então ela Sim, foi criada, sim. em grande parte, com os parentes, e depois, já na juventude dela, ela decidiu trabalhar e foi morar sozinha, né? Então, Ah, eu, claro. É. a gente conheceu eles, assim, o meu sogro, principalmente, meu sogro e minha sogra, eles aceitaram Jesus praticamente no leito de morte, mais o meu sogro, né? Ele deu câncer. A cachaça, ela tem um efeito terrível, né? Ela vai queimando o Sim, esôfago, né? O canal. isso mesmo. É. E aí ele, em função disso aí, deu um câncer terminal nele e foi muito rápido. No Muito esôfago, na rápido. garganta? Isso. Então, Pã, boca, farinha, esôfago, é isso isso, aí. aí trancou tudo que É um assim, pouquinho mais né? embaixo. Aí teve que usar sonda, depois teve que abrir um acesso Sofreu esse homem aí. sofreu. Mas a gente notava assim que a gente conversou, falou bastante de Jesus para ele. No hospital levamos alguns irmãos que oraram por ele. Então a gente viu assim que ele teve um encontro com Jesus. Né? A minha Amém. sogra depois, ela também conversando também, hoje é falecida também, deu um problema no coração dela. E o álcool ele debilita muito, né? Ele vai debilitando ao longo do tempo, ele vai debilitando ao ponto que, como o senhor falou, a pessoa toma um golinho só e é o É suficiente para ficar o dia todo uma terminado. coisa maluca, né? Ah, É, Deus o livre. Meu querido irmão, o nosso tempo é exíguo aí. sim. Aí o senhor veio para a igreja, como é que foi? Foi uma coisa tremenda, pastor. Que a gente foi chegando na igreja, a gente foi tendo algumas experiências com Deus, né? Não é aquelas experiências de vimos anjo, vimos coisa, não esse tipo de experiência, mas o meu coração sempre foi muito duro, muito complicado, porque eu sempre fui ensinado assim, primeiro, homem não chora. Pois é. Então, esconde, guarda muito teus sentimentos, né? Então, a gente chegava na igreja e ouvia aqueles hinos, né? Que a gente ouve, né? Hinos espirituais, hinos que tocam muito na gente, a gente ficava assim meio endurecido, meio embrutecido, né? Até a palavra chega a dizer que a gente parece semelhante a um animal, né?
a gente é muito grosseiro. Então, a gente foi vendo algumas situações e teve uma coisa que me tocou bastante no começo assim da minha caminhada. Uhum. A gente foi visitar a igreja e eu tenho filhas, são gêmeas, né? Hoje estamos 24 anos. Ah, é? Isso. Parabéns, deve E ser muito bom, né? é uma benção de Deus, né? Como é que é o nome E delas? aí, Valesca e Yasmin. Olha Até a só, Valesca trabalha hoje na igreja, está no financeiro, tá bem olha envolvida com as coisas de só, Deus. rapaz. E aí a gente foi São num culto. diferentes? São os Personalidade pais diferente? bem diferentes, são personalidade Ah, diferente, o jeito diferente, físico. Agora quem vê a primeira vez pensa que são iguais, não. ah, é. O pai de ter diferença. Mas é, lhe cortei, perdão. Aí a gente foi uma coisa assim que marcou, que daí a gente foi na igreja com elas pequenas. Uhum. E naquele culto, naquela era uma igrejinha bem pequena do bairro lá, e tinha duas meninas. Elas não eram gêmeas, mas era a diferença assim de, acho que de um ano de diferença. E ali eu praticamente eu vi as minhas meninas cantando também. Aí eu vi o que eu posso fazer, dando de futuro melhor para elas do que foi a minha vida, né? Claro, claro. Que eu vi assim, eu tinha uma coisa muito forte comigo, ah, martelava muito meu coração, que eu não fosse aquilo que eu via nos meus pais, né? Porque a bebida ela causa a sociedade em si ela aceita, né? A sociedade aceita como algo normal. Mas o que ela causava? Ela causava que, principalmente em festas, a família se reúne e bebe e de repente os melhores amigos acabam virando grandes inimigos. E Bah. isso eu via muito na minha família. Então, Por quê? final de Dava ano, briga? as brigas. Ah, é, isso aí. Porque daí a pessoa se altera e aí já uma brincadeira já deixa de ser brincadeira e vira até pancadaria, né? Bah, Deus, Então, livre. então isso aí marcou muito a minha infância e quando eu vi aquelas situações já com as minhas meninas, já eu vi aquelas crianças lá cantando, eu vi, bah, olha, isso aí pode ser bom para elas. Né? Então aquilo foi um incentivo a mais para mim me entregar mesmo para Cristo. Claro, Então entendi. essa não às vezes a gente quer um testemunho, né? Que às vezes é um erro do novo convertido, a gente quer um testemunho para todo mundo ficar chocado e chorar. E às vezes é uma coisa simples, mas Claro, não. foi dessa forma. Né? Foi a maneira que Deus Pensa usou, né? isso, Como é uma que o senhor coisa foi pro bonita. ministério? Começou a trabalhar na igreja? Bom, eu me batizei em dezembro de 2000. 2000. Então, isso. Então, a restauração em si, ela não estava ainda aberta. Não, é. Ela abriu em abril de 2004. 2004. Isso. Então, eu me batizei ali em Esteio. E eu, como sempre, gostei muito de leitura, então eu procurei sempre estudar, me dedicar na leitura. E quando eu comecei a ver a igreja, qual é a visão que eu tinha quando eu era espírita? Eu notava assim, ó, não, a igreja é um povo que ele anda diferente, anda com tudo diferente. A sua forma de ser, a sua forma de agir e até a vestimenta. Quando eu cheguei na igreja, eu notei já uma igreja mais moderna, que não era bem aquilo que eu tinha de visão fora. Só que eu notava assim que aquilo havia um choque entre o que a palavra de Deus dizia e o que o povo da época estava vivendo. E Deus começou a me levar. Eu tenho o costume de dizer, quando a gente, no outro ministério, quando não tinha, tu estava incomodando para fazer alguma coisa, mas ninguém não queria te dar alguma coisa, te colocava ou de porteiro ou de professor de escola bíblica. Né? E eu fui tanto para ser porteiro quanto professor de escola bíblica, né? E agradeço a Deus por causa disso. A sua Porque área, ali que né? fui Ensino. aprendendo exatamente. Então Deus mesmo colocou. E aí a gente fomos para a escola, começamos a aprender, e nisso, um ano mais ou menos de conversão, comecei a concorrer escalas. Aí E virava aí, auxiliar, né? isso, É, eu me isso, lembro. Bah, aguardei ansioso a minha escala. é, Automaticamente tu era um obreiro, um auxiliar, né? isso, já estava ali cooperando, né? Muito bom. E aí, então, a gente começou a pregações e tudo, e teve alguns cultos que Deus levantou alguns irmãos em profecia. E aquela tipo de profecia que a gente não entende. Deus dizia assim, ó, eu vou te arrancar daí, eu vou te Bah, tirar daí. E a gente olha fica só. pensando, né? A gente ouve as coisas, a gente fica pensando, como que Deus vai fazer É, isso? não entendia, né?
Não entendia. E até porque não tinha essa porta aberta. Com A gente ficava certeza. escutando aquilo, escutando, e até que um dia houve aquele burburinho, né? Teve um pastor aí que saiu e abriu um ministério. E claro, onde eu estava, muitos ficaram assim, indignados, revoltados com aquilo e falavam, o rebelde, é mais um que quer. Sim, sim. Ah, Aquilo que o senhor passou isso aí, o senhor viveu isso aí, o senhor misericórdia, irmão. O estava, né? senhor nem imagina o bombardeio. Ah, foi uma coisa. Ah, eu estava do lado de cá tocando pedra. E vocês estavam recebendo as pedradas, né? Então assim, Deus abriu esse ministério e quando eu comecei a ver, a ler o que era o ministério, eu comecei a entender aquilo que Deus estava falando. Até que um dia, Sim. num culto que eu fui, me convidaram para ir num culto na restauração, jogo os primeiros dias, né? E lá Deus usou um rapaz, um irmão lá, para dizer: olha, eu te quero aqui. Bah. E agora? Aí só que eu sempre fui muito relutante com essa questão assim de profecia, até porque a gente sabe que Sim, tem que ser uma claro. coisa, tem que ser uma coisa que Tem que ter cuidado. tem que ter muito cuidado, porque tem a profecia de Deus, né, e tem profecia que é da carne, É humana, né? humana. Então Verdade. eu fui, aí eu falei, não, Deus, se tu quer mesmo que eu vá para ali, eu entendo que possa ser a tua vontade, então me dá 3 sinais. E eu estipulei para Deus alguns sinais que eu gostaria. Então, na época, eu estava fazendo um curso teológico e eu fazia, era todas as quartas-feiras, terminando já o curso de teologia, e estava ali estudando e fiz 3 anos de curso e nunca tive problema. Meu carro era estacionado na frente da igreja, nunca tive problema, assim, nunca mexeram no carro. E houve uma situação que, logo depois dessa profecia, que abriram meu carro, e é um carro que ele é razoavelmente fácil de roubar, que é um Gol. Abriram o meu carro, tiraram a frente do meu rádio, acho que foi a frente do meu rádio, e o símbolo da Volks lá na frente. Aí a gente fica pensando, por que iriam mexer no rádio e no símbolo se abrir o carro, podia ter levado o carro. Né? Aí eu entendi, é Deus. Fiz mais duas provas com Deus até que a última terminou em que eu havia ido num culto. Eu falei, Deus, se tu quer eu nesse outro ministério, o Senhor vai usar alguém, primeiro, que eu não conheço, que eu não seja um amigo meu, não seja uma pessoa de minha relação. Segundo, que essa pessoa não saiba que eu já ouvi essa profecia de sair da igreja que eu estou para ir para a restauração. Sim, sim. Né? E que não seja uma pessoa assim que esteja querendo me puxar, para mim não ficar em dúvida. Entendi. Né? E nesse culto, Deus não levantou Deus levantou quase 3 pessoas para dizer: o teu lugar não é mais lá, eu tenho te falado. E aí Bah, olha contou só. várias coisas. Né? Então, daí a gente veio para a restauração, né? Aí fomos aí para Sapucaia, estava o pastor Guaraci. Aham. Né? E aí, o pastor Guaraci eu conhecia do Ministério Antigo, eu ouvi ele umas 3 vezes, mais ou menos. Uma quando ele veio do Uruguai, e ele é irmã Suami, e outra vez eu fui num culto, que era um culto de libertação, e lá estava ele, e me chamou muita atenção que ele orava pelas pessoas e era o único que era diferente, porque ele orava e as pessoas recebiam alguma coisa. Alguém Aleluia. caía, algum era cheio do poder de Deus, então tudo aquelas coisas assim vão somando, né? E aí viemos para a restauração, né? E depois Deus foi preparando a gente de uma forma. Quando Deus prepara a gente quer olhar a coisa bonita de Deus, né? Deus, aquela coisa bonita na nossa vida. Ai, Deus te pegou no colo, te levou. Não. Paulo fala a Timóteo, né, que o obreiro tem que ser experimentado, tem que ser provado. E a gente foi passando por provas, né? Foram Uhum. passando por provas, né? Pessoas, assim, irmãos que Deus foi usando, algumas vezes até para pisar na gente. Ah, E que coisa imagina. que, né? E essas coisas não é que a pessoa foram maus, foram pessoas más. Não, é usando eles para tirar tudo aquilo que era do meu passado. Aquelas coisas de endurecimento, aquela raiva, aquela angústia, tudo que vinha do passado. E Deus foi tirando. Claro que no momento que a gente está passando pela dificuldade, está sendo ali pisado, a gente fica indignado com as pessoas. Claro. A gente não foca, né?
né? E aí Deus foi agindo, foi movendo, e eu fui e aí aprendi. Deus me levou para Esteio e Sapucaí, na época era uma área só. Sim. E quando abriu Esteio, que foi emancipado, Deus me levou a ficar em Esteio. E lá fiquei, estava chegando o pastor Odil, né? E Deus usou o pastor Odil assim como um paizão, sabe? Ele foi um homem assim que foi tremendo. Às vezes eu olhava ele é um homem simples, né? E Deus usa ele de uma forma assim maravilhosa. Aleluia. E teve uma frase que ele me falou, ele estava sendo transferido para Santo Anjo, e ele assim, irmão Marcos, isso. Eu vou te dizer uma coisa, irmão. Deus tem um ministério tremendo na tua vida. Deus me mandou, eu te dizer a última coisa antes de eu sair daqui. Deus falou para mim te dizer para te ser mais brando, para te ser mais brando. Só isso. E eu no meu coração fiquei pensando, o que ele está pensando? Ele quer que eu fique um liberal. E me veio como uma flecha assim na minha cabeça. Não, o homem quer que eu seja liberal. E aí passou um ano. Um ano depois, a mesa estava orando, né? E um ano depois eu fui chamado. Aí me enviaram aqui para Montenegro. Que coisa extraordinária. Uma coisa assim que... E aí na obra eu fui entendendo o que significava aquilo que o pastor Odil tinha falado, o brando. Né? Que não era, na verdade, não era para mim ser um liberal. Pelo contrário, era para guardar aquilo que eu tinha. Isso. Mas para mim não ser aquela pessoa que eu era do passado. Né? Que coisa, né? Graças a Deus. Tá há quanto tempo em Montenegro? 7 anos e... Agora, 29 de abril, fez 7 anos aqui, pessoal. Olha só! E o tempo passa assim que tu nem te percebe. Né? Como é que tá o trabalho aí, pastor? Pastor, é um trabalho sofrido. É um trabalho assim que a gente geme. Mas a gente vê Deus alicerçando a igreja dele. Uma coisa que aconteceu muito no começo da restauração, o senhor é ciente, né? A gente teve muita dificuldade, porque veio pessoas com chamada, com revelação, e veio pessoas que estavam no meio, né? E nesse estar no meio de pessoa que não entendia o que era restauração. E no momento que eles estão conhecendo, ou foram conhecendo, uns se entristeceram, ouviram, não, isso aqui não é para mim. Né? Então, isso aí marcou muito as igrejas do começo, né? Então, assim, a gente tem uma igreja assim, que estruturalmente Deus está fazendo uma estrutura forte. Claro, claro. Né? Ou está fazendo uma estrutura forte, doutrinada, uma igreja que está com conhecimento da palavra. Né? Estamos com o trabalho do Ombro Amigo, que é um trabalho que me chama a atenção, porque o lugar que nós estamos trabalhando é o lugar que tem um dos maiores índices, tanto de drogadição quanto de alcoolismo. Montenegro, então, eu vejo isso. Então, tem 2 bairros aqui que são mais delicados, 3 bairros, o Industrial, Bela Vista e a Estação. A Estação, ela se assina... Pode falar, 1 minuto. Senhor. Sim. Então, ali são lugares assim que tem alto índice tanto de droga quanto de violência. E o Industrial é pessoas assim, mais de idade. Olha então, só. A maioria é alcoolizados. Então, isso assim está sendo uma benção. Para mim, está sendo uma benção. A gente vai para lá para dar atendimento, já apoiando o irmão Caio, a Sandra, que estão na frente. E Deus tem abençoado. Né? Amém. Deuteronômio 20 diz assim que o sacerdote, quando Deus levava o povo para a guerra, o exército para a guerra, o sacerdote ia para frente para dizer, vão porque Deus está com vocês. Amém. Né? Boa. Então, o nosso papel não é chorar, né? Resmungar daquilo que a gente não está conseguindo fazer, mas agradecer a Deus por tudo que Ele já fez. Então, eu sou agradecido a Deus por tudo. Nós queremos agradecer a sua presença aqui em nossa programação. Com certeza o senhor vai participar em outras programações. Deus abençoe o senhor, a sua família e o trabalho na cidade de Montenegro, pastor. Um grande abraço. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Certo. Paz do senhor para todos os ouvintes. Final de programação. Até a próxima. Paz, senhor.